Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Manuel. Hoje vamos tentar perceber como a inovação está a pavimentar o futuro das nossas vidas pela voz do Daniel Barros Riscate. Bem-vindo, Daniel. Ele é Head of Transformation Center da Fidelidade e tem um passado na consultoria. O Daniel está na Fidelidade há 4 anos com o objetivo de transformar o mundo dos seguros. Um grande objetivo. Hoje partilhará connosco as suas valiosas percepções sobre a inovação global e como esta molda o futuro do mercado segurador e da Fidelidade em particular. Bem-vindo, Daniel, ao Innovation Office. Muito obrigado por aceitar este nosso convite. É um gosto enorme tê-lo connosco. Daniel, como está a inovação a moldar então o futuro do setor de seguros? Bem, antes de mais, disseram que o meu papel era transformar o setor dos seguros e embora seja altamente hercúleo esse desafio, ele é feito de uma forma totalmente coletiva. Nós atuamos também como contribuidores e driver. Em relação à pergunta da Lara, como é que a inovação está a moldar o setor dos seguros? Bom, o setor, como sabem, não é? Acaba por ser um setor que já vem desde há muito tempo, mais ou menos do século XVI, e portanto ainda mantém alguns lives de tradicionalismo. E portanto a necessidade e o esforço de o transformarmos e adequarmos aos tempos de hoje é enorme. Como é que está a ser moldado? Bom, por um lado, padrões do consumidor, ou seja, toda a exigência que um consumidor tem hoje em dia não se compara entre seguros, ou seja, utilizam, sei lá, uma app que funciona perfeitamente bem para pedir comida para casa, resolvem todas as suas transações em menos de nada numa plataforma, sei lá, de transferir dinheiro via blockchain. Portanto, todos estes padrões estão intrinsecamente nos consumidores e quando comparam a experiência ou a sua exigência é aquele do standard que tem. Portanto, logo aí é um efeito de pressão enorme que temos, saudável, mas é um efeito de pressão enorme. Por outro lado, também tudo aquilo que são as fronteiras da concorrência, ou seja, isto falando ainda no espectro mais externo, portanto, consumidores e concorrência. Antigamente nós concorríamos apenas com outras seguradoras, não é? Era muito definido o setor segurador, é o player A, player B dos seguros. Hoje em dia não. Hoje em dia temos players que não têm nada a ver com o setor segurador e que estão a entrar nesse negócio. Dou o exemplo da Tesla, por exemplo, que permite, a pessoa compra o carro, precisa do seguro e pode fazer logo lá a subscrição do seu seguro. Ou seja, é muito mais contextual e que é trazido pelo próprio player de automotive/tecnologia. Portanto, estas fronteiras de concorrência também estão menos definidas e, portanto, nos têm obrigado a transformar bastante. Por outro lado, é toda a componente de evolução tecnológica que temos vindo a observar, ou seja, a forma como o mundo de possibilidades chega a todo o mercado, ou seja, aos nossos consumidores, aos nossos concorrentes e a toda a sociedade em geral, é tão rápida e tão, digamos, articulada que nos obriga também a estar muito atentos a estas 3 grandes vertentes. E depois temos a componente interna também, ou seja, todo o tipo de perfis que temos dentro de casa, o próprio acionista, toda a comissão executiva, os próprios colaboradores, exigem mais ou puxam mais para estarmos aqui on the edge e trazermos as coisas, enfim, que temos de trazer para cima da mesa e fazermos parte, enfim, do mundo em que estamos a viver. Mas, assim, em grandes linhas, eu diria que são estes os principais drivers que têm nos feito evoluir. Fica já claro nesta primeira intervenção que há uma transformação grande neste mercado segurador e que a Fidelidade, como líder de mercado que tem que o acompanhar. O Daniel, sendo líder do Transformation Center, que papel é que esse Transformation Center tem também nessa estratégia de inovação da própria Fidelidade? Bom, em primeiro lugar, Daniel, tocaste aqui num ponto fundamental que é o facto da Fidelidade ser líder. Tem de facto uma responsabilidade enorme e vivemos isso de forma muito genuína. Não é só acompanhar, no fundo temos muitas vezes até o papel de puxar um bocadinho o setor para a frente, ou seja, porque a liderança é um estatuto sempre momentâneo, ou seja, temos de estar sempre a lutar por ela, ninguém fica descansado, pelo contrário. E por isso acho que ainda puxa mais por nós. Em relação ao papel e à atuação que o Center for Transformation procura ter no seio do grupo, aquilo é um grupo segurador, ou seja, tem a componente core, que são os seguros. No fundo, o contributo que procura dar é
trazer de uma forma muito estruturada aquilo que são as grandes tendências que possam afetar o grupo, num horizonte de 5, 10 anos, mais ou menos. Às vezes um bocadinho mais à frente, mas para ser acionável ficamos a atuar mais nestes períodos. Temos muito claro quais são os ecossistemas estratégicos onde temos um right to win, onde o grupo segurador acredita em a fidelidade tem um papel e uma maior probabilidade de vingar. Por exemplo, saúde e bem-estar, mobilidade, wealth management, a longevidade, pets, pronto. E dentro destes espaços vamos perceber, então, uma vez mais, quais são os padrões que os consumidores estão à procura ou vão estar à procura. Como é que levamos isto? Que soluções é que existem no mercado? Ou seja, já existe alguma coisa off the shelf? Testar muito essas soluções, ver como é que se integram no negócio core, não é? Como é que conseguimos associar aos seguros aquilo que já existe e que é útil ou procurado pelos clientes. E depois, ou seja, a primeira linha com a estratégia, não é? Do grupo. Depois, tendo isso consensualizado para um horizonte temporal, vai testar essas soluções, ou seja, ver se faz match, qual é o modelo de negócio, a maturidade daquela proposta de valor, qual é que é o go-to-market, como é que vamos conseguir incrementar a margem, etc. Pois há muito teste, muitas vezes as coisas caem por terra, faz parte. Isso, eu ia perguntar isso, também se erra muito aí Muitíssimo, Okay. E nós, por acaso, procuramos admiti-lo sem problemas nenhuns. Claro que também quanto mais erramos, eu sei que parece um clichê, mas também é verdade. Quanto mais erramos, normalmente depois quando corre bem, corre de facto bem. E acho que temos construído ali uma boa cultura de aceitar bem às vezes essas falhas. O que pensamos e acreditamos, e é mesmo verdade, isso leva-nos a evitar erros maiores e muito mais perpetuados no tempo. Giro. Por isso... Sobretudo num setor assim tradicional como é o de seguros. Giro. E que iniciativas, Daniel, é que, assim, as mais significativas, pode salientar aqui deste centro de transformação da fidelidade? Assim, as mais relevantes? Claro que sim. Boa. Então, uma que eu acho que é assim, é velada por nós, mas com outras áreas do grupo. Aliás, nós trabalhamos sempre muito de forma multidisciplinar, verdadeiramente, porque para conseguirmos levar tudo avante, não é? Temos que ser vários a fazê-lo e é de facto coletivo. Portanto, o mérito é mesmo coletivo. Mas uma delas é o Protecting, que é o nosso programa de inovação aberta. No fundo, o que vamos fazer é, junto das áreas, quer de negócio, quer de suporte, perceber quais são os seus principais desafios. Em diferentes horizontes, mas pronto, será a distribuição, será o produto em si, será a experiência do utilizador, será a eficiência operacional, há vários, ou uma nova área de negócio até, e perceber muito bem quais são os seus problemas, envolver mesmo as equipas, passar tempo com eles, muitas sessões de trabalho, ou design thinking, enfim, há vários processos, ou várias metodologias, mas perceber a fundo qual é o problema, e depois fazer uma call ao mercado, já orientada a este tipo de verticais ou de problemas que estamos a procurar desafiar. Depois de trazer as startups, fazemos lá o scouting, o screening, o selecting, todo esse processo, e é super interessante, aprende-se imenso nessa fase. É um funil muito aberto no início, portanto acaba por ser relativamente intenso, sempre com as pessoas envolvidas, e normalmente conseguimos sempre, a nível global, por isso, ou seja, normalmente conseguimos sempre encontrar soluções interessantes, ou promissoras pelo menos, e pessoas, sobretudo, e depois fazemos a seleção, evoluímos para piloto, há um piloto, depois muitas vezes, lá está, ou por imaturidade, às vezes tecnológica, ou por imaturidade, não no mau sentido, mas é imaturidade no sentido, fase em que está, da sua estrutura organizacional ou da sua capacidade de gestão. Não funciona. Muitas vezes são temas nossos, internos, imaginem, temas de compliance que não permitem nesta fase porque não está bastante claro ou não está salvaguardado. Enfim, fazem-se os pilotos e muitas vezes chegamos ao fim, temos o problema resolvido e há prémios que são dados e acordos comerciais que são feitos e, portanto, a relação perdura. Outros exemplos são corporate ventures, isso temos vindo a lançar algumas, temos falhado no processo, temos acabado com umas, a meio do processo, porque faz sentido, mas, por exemplo, uma delas é, um dos objetivos do Grupo Fidelidade, só para também explicar, é ter uma maior percepção de valor junto dos clientes no seu dia-a-dia, não é? Porque
seguros são Certo. fundamentais, mas não existe uma percepção de valor diária ou constante dos clientes, não é? Ninguém acorda super satisfeito, entusiasmado a pensar, hoje vou comprar um seguro. Certo. Raramente se ouve isso. Verdade. Mas tem imenso valor, mas a percepção não está lá. E então como é que nós criamos isto? Como é que o cliente nos tem top of mind e enfim, com uma boa percepção? E então criámos estas corporate ventures. Uma delas é o Fixo, que é no fundo um Uber de serviço em casa. Sempre que temos, sei lá, um problema de canalização, ou queremos montar uma estante, ou queremos limpar a casa, ou queremos ser mais mimados e precisamos de uma massagem, ou precisamos de cortar o pelo ao cão, em menos de 2 minutos é tap, 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 preço fechado. Obviamente o prestador é de qualidade, isso está asseguradíssimo, e muito competitivo. Portanto, é uma das corporate ventures que temos. Outras delas é o Sofia, é a nossa mais recente, que é... Nós temos um tema que, por um lado, é ótimo, que é a longevidade, ou seja, vivemos cada vez mais anos, a nossa média está em torno dos 81 em Portugal, as mulheres mais, nós equilibramos a média para baixo, Certo. mas de qualquer maneira é alta. E a esperança média de vida com qualidade são só 70 anos, ou seja, os nossos últimos 11 anos são tipicamente mal vividos. Há uma enorme decadência das 3 autonomias, a mental, a física e a financeira. Bom, e então está aí um desafio grande. E não está endereçado, ou seja, se olharmos para nós, para cada um de nós, não estamos preparados ou consciencializados para isso, por isso não nos preparamos. Depois todas as estruturas, quer governamentais, quer não governamentais, as próprias empresas, quando segmentam o mercado, quando é acima de 65, não existe uma boa segmentação, não existe uma boa estratégia, não existe uma boa oferta. E por isso, ou seja, há ali um mercado emergente interessante. E um problema, porque as pessoas de facto aí não vivem bem. Bom, e o Sofia.pt, no fundo, foi pensar como é que olhamos para isto de forma consolidada. As pessoas têm que pensar nisto a montante. Ou seja, sempre me vou reformar, eu tenho que preparar essa fase da nossa vida, porque vai ser muito mais ativa do que era antes. E como é que eu, para não ficar em casa, sem fazer nada, claro. Quer dizer, assente essa deterioração. Então, no fundo, é ajudar as pessoas a pensar com soluções concretas, o que é que querem fazer, querem mais atividade física, querem aprender uma nova atividade que eu sempre quis e nunca consegui fazer, quero viajar mais ou conhecer, enfim, outras pessoas, quero estar mais envolvido em comunidades, quero um novo trabalho, enfim, ajudar essa fase. E depois, à medida que vamos evoluindo, sei lá, não está totalmente correlacionado com a idade, mas também tem alguma correlação, as nossas, lá está, autonomias física, mental e financeira vão-se deteriorando de forma acentuada, em alguns casos. E então precisamos de mais ajuda. A partir de uma altura, se cá precisamos de alguém que nos vá levar alimentação a casa, ver se tomamos os medicamentos, etc. E então, pronto, no fundo, asseguramos que há um conhecimento muito profundo das pessoas, da sua rede familiar, porque normalmente isto recai sobre as famílias, e temos todos os serviços adequados para cada situação. Enfim, esta é a mais emergente e acreditamos que vai ser promissora. Eu estava aqui um bocadinho a pensar que, de facto, e o Daniel foi falando nisso, nós antigamente os seguros era aquela coisa chata que a gente uma vez por ano tinha que pagar o prémio do seguro, não é? Sim. E o que vejo é que a fidelidade está a fazer um caminho de inovação, de tentar que, de facto, ter contacto quase diário com o seu próprio cliente. Portanto, isso é um caminho de transformação muito grande, não é? Enorme. Algumas dessas iniciativas, depois, essa última eu não conhecia, confesso, a outra já conhecia, são de facto, parecem muito transformadoras. Depois vocês fazem também, olham para elas e podem chegar a um momento e dizer, isso se calhar não fez sentido, vamos aqui por outro caminho. Portanto, vão medindo essas iniciativas. Sem dúvida. Ou seja, há um processo, esse processo de inovação contém também depois essa parte de negócio ou de retorno dessas próprias iniciativas. Como é que isso funciona? Totalmente. Nós temos um processo muito bem definido. Bem, presunção em água benta, cada qual está lá quer. Mas, ou seja, temos procurado evoluir ou seja, em todo o ciclo de inovação. Posso explicar aqui de forma muito simples, espero eu, mas temos uma parte que é exploração, totalmente aberto, ou seja, que tendências de estar à vontade, sempre relacionado com a nossa estratégia final, mas de uma forma muito aberta. E vamos validando com dimensões, ou seja, dimensão do mercado, maturidade tecnológica, número de soluções, ou de players no mercado, qual é a dimensão do mercado, qual é o strategic fit, etc. E temos o que se chamam stage gates, ou seja, se nesta fase de exploração tem os critérios, evolui para o stage gate seguinte, que é validation, no fundo, que é aí basicamente vamos mesmo empatizar com aquele problema ou oportunidade,
conhecê-lo a fundo, definir a possível solução e prototipar. Isso é a chave para nós, porque, e vocês também sentirão isto seguramente, que é, quando estamos a avaliar alguma coisa e vamos para focus groups, para entrevistas, etc., é interessante, mas as pessoas, o nível de compromisso é baixo. Eu perguntava-vos, Manel e Lara, acham este produto interessante? Pá, por simpatia, nem que seja isso. Sim, acho. E se calhar até acham. Mas compravam? Comprávamos. E pagavam quanto? 10 euros. Porque esses 10 euros são virtuais, nunca vão sair da vossa carteira. E utilizariam esta solução? Sim, sim. Pronto, é interessante, mas não há nível de compromisso. Num protótipo, as pessoas ou usam ou não usam, sabemos. Quantas pessoas usaram, partilharam ou não partilharam, evoluíram nos ecrãs, foram as várias funcionalidades, voltaram a repetir. Pronto, é data, não é? No fundo estamos a segregar o que é que são opiniões de informação real. Pronto, e isso aí matamos muito, só para dizer. Aí nessa fase matamos muitas das ideias, porque distinguimos intenções de informação real, mas se tem alguma tração, então evoluímos para a fase seguinte, que é o setup. Chamamos setup. No fundo é criar um MVP, portanto um produto muito simples, com um investimento muito, muito, muito baixo, muitas vezes até feito por nós, in-house, portanto muito, muito, muito lean, thin, como dizemos, com baixo orçamento, mas para levar para piloto, levamos para o mundo real. E já vamos com hipóteses definidas, ou seja, o tipo de segmento que queremos endereçar, o tipo de canais, como é que vamos lá chegar, o tipo de utilização, ou seja, a experiência é aquela e resolve mesmo o problema sim ou não, e aí iteramos muito. Aí a nível de produto, já temos um produto na mão das pessoas e percebemos que é por feedback direto, que é por feedback indireto, ou seja, percebemos se as pessoas não evoluem no menu, se aquilo não converte, se estamos a ter muito churn ao longo da jornada, então aí estamos sempre a trabalhar. E depois muito ouvir o cliente, paranoicos com isso, à séria, e pronto, e o price point é aquele, enfim, todas estas dimensões que fazem sentido, e aí temos muito processo de iteração. Aqui também matamos muito. Posso dar um exemplo. Ainda há 1 ano e meio tínhamos uma corporate venture que tinha imenso potencial teórico, não? Nós achávamos que sim, e acabámos por muito. Foi o que veio antes do Sofia, foi o que ajudou a lançar a Sofia, mas tivemos que a matar completamente. Não, achámos mesmo que não fazia sentido, não havia business case, houve um grande push do nosso lado, mas não fez sentido. E o piloto foi super importante para isso. Se virmos que tem tração nestas dimensões, então evoluímos para a parte de scale-up, não é? No fundo, lançar em mercado, e já vai com um produto mais robusto, é constituída a equipa, com um Target Operating Model, ou seja, que estrutura organizacional é que deve ter, que processos, que KPIs, que sistemas, e no fundo é uma venture que pensa por si, é um negócio à la startup, ou seja, tem que ter índices de crescimento muito significativos, ou seja, estamos sempre a ver vendas diárias, qual é que é o week on week, como é que estamos a crescer de semana para semana, ou seja, tudo, número de clientes, número de vendas por cliente, ticket médio, mix de vendas, custo de aquisição, como é que performamos melhor, se é em Meta, se é em Google, enfim, estamos sempre e depois é escalar o negócio à séria, e muitas vezes é abrir capital ou não. Claro que sempre ao serviço do grupo. No fundo, isto procura trazer mais clientes, mais interação, mais clientes para o grupo e depois promover um cross-selling com aquilo que é o nosso negócio core de seguros. Daniel, e ainda assim um bocadinho mais ajusante, não é? Do ponto de vista da inovação, e pensando um bocadinho em inovação de uma forma mais global, quais são as qualidades essenciais que entende, no seu entender, não é? Mais pessoal, mas também profissional, com base na sua experiência, quais são as qualidades que são assim essenciais para uma transformação destas, num setor como é o setor da fidelidade? Em primeiro lugar, acho que é a vontade de top management, ou seja, é o top management querer fazer isto e dar liberdade para fazer isto. Ou seja, tem que estar na agenda estratégica. E estar de facto, não é só colocar, por exemplo, no relatório de contas. Se for só isso, não faz sentido. Tem que haver na agenda corporativa, mensal, esta intenção e este acompanhamento. Esse é o primeiro. Depois, e é o que lança, depois é termos as pessoas, o modelo certo, diria eu. Encontrarmos um modelo que tenha uma agenda de inovação muito clara, ou seja, quais são as áreas, quais são as metodologias, quais são as pessoas envolvidas, os processos. Inovação tem um nível de flexibilidade muito grande, mas na nossa opinião, tem que ser muito estruturada. Senão, dando flexibilidade para estudar o que se quiser, tem que ser estruturada. Senão, facilmente nos perdemos e depois
depois perdemos também a confiança de quem está à espera que aquilo entregue. Portanto, vontade de top management, um modelo muito bem estruturado, um budget também que seja accordingly to the ambition, isso sem dúvida, e autonomia. Acho que a autonomia, o ser dado autonomia para se poder fazer é fundamental, porque ele tem que ser estruturado naquilo que tem que entregar, mas não pode estar preso a processos corporativos já estabelecidos, ou seja, tem que ter um modelo mais flexível, se quisermos, senão também não vai avançar. Mas depois que desafios é que tem no meio desses desafios? Pois, aí há muitos. Sim. O primeiro, não em particular na fidelidade, mas também estará lá. Às vezes é um bocadinho... temos mindsets muito heterogéneos, não é? Temos aquilo no fundo, só para recordar, aquilo é uma empresa com mais de 200 anos, fruto de vários exercícios e movimentos de M&A, portanto são várias empresas consolidadas, tem vindo a construir uma cultura única, mas que traz várias acopladas e com vários, e esteve na esfera pública, não nos podemos esquecer disto. E portanto tem mindsets diferentes, todos eles muito válidos, mas uns mais tradicionais, outros mais neutrais e outros mais vanguardistas, se quisermos. Sim. Portanto, que este mix de culturas e de mindsets por vezes é um desafio, é enriquecedor, mas é um desafio. Claro que lá está a existência de sistemas legacy, não é? Portanto, para além da antiguidade que já tem toda esta consolidação e tem vindo a ser feito um esforço enorme no sentido de os melhorar, e tem-se conseguido, mas não deixa muitas vezes de ser um benefício. O legacy muitas vezes é bom, toda a cultura que traz, etc. Mas também tem os seus desafios. O aspecto regulatório, todo o financial services, ou seja, onde temos banca e seguros essencialmente, mais uns pozinhos, mas o que interessa mais são estes dois, é altamente regulado, ainda por cima num contexto europeu, não é? Tem esse desafio. E quando eu digo desafios, não estou mesmo a dizer problemas, mas são desafios. E acho que esses são os principais, eu diria. Portanto, assim, não é uma cultura, mindset às vezes, enfim, diferentes, alguns processos também que já existem, e sistemas, e seguramente a regulação também. Eu se calhar, exatamente em 2 pontos que eu queria falar mais um bocadinho sobre eles, não é? O tema da regulação, não é? De facto, este setor dos seguros é tradicionalmente regulado. Isso tem sido, ou é de alguma forma, pode ser uma barreira a alguma de inovação que querem fazer essa transformação, ou não? Ou como é que lidam com a regulação neste ambiente de inovação? Faz todo sentido, ou seja, é um setor altamente regulado, tem-se procurado de ambas as partes, quer o próprio regulador, quer a própria fidelidade e os outros players, trabalhar junto do regulador para poder evoluir em algumas fronteiras. Mas voltando ao início da minha conversa, a velocidade a que os padrões de consumo estão a aparecer, é difícil para um regulador também acomodar e refletir isso na regulamentação e toda a regulação do setor. Portanto, desde logo é difícil compatibilizar estas duas realidades. Mas naquilo que é mais essencial, temos procurado trabalhar em conjunto também com o regulador, no sentido de lhe trazer aquilo que são exigências de mercado, para poder ajustar a regulação nesse sentido. Agora, no curto prazo, sim, funciona muitas vezes como uma barreira, e temos de ser muito flexíveis e criativos até para ultrapassar respeitando sempre, isso aí nunca está no epicentro da nossa atuação, certo. É indiscutível. Mas conseguiram sempre dar a volta, sim, de alguma forma, nunca houve um impedimento de negócio por causa da regulação, apesar de terem que lidar... Atenção, ou seja, no negócio... O nunca é sempre uma palavra forte, nunca é uma palavra muito forte, exatamente. Certo. Sim, às vezes há, mas eu diria que é no imediato, sim, okay. Sendo muito transparente, às vezes há, não é possível naquele momento, mas trabalhando com o regulador na forma de esclarecer e ver se também há o consenso do lado de lá que não há problema nenhum, que no fundo aquilo vai beneficiar até o próprio consumidor, aí tem-se conseguido ultrapassar. Interessante. Mas podíamos trabalhar mais de uma velocidade um bocadinho mais acelerada, sem dúvida. E hoje, quer dizer, é inevitável contornar os temas da sustentabilidade, não é? E como é que gera, não é, este mundo da inovação muito rápido, não é?
porque, Sim, como sim. disse, está a ser rápida a adoção de determinados modos de consumo, de formas de estar, da forma de querer consumir, mas ao mesmo tempo pensando na sustentabilidade. Portanto, como é que é esta dualidade quase que, não é, entre um setor que é bastante regulado, por um lado também tem que se inovar, não é? tem que avançar e aderir a este mundo cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo com esta preocupação da sustentabilidade. Bom, a sustentabilidade, desde há, não sei, de uma forma mais acentuada, 3 anos, está completamente no epicentro da nossa. Já estava de uma forma natural, mas não estava tão formalizada, mas desde há 3, 4 anos que passou a estar mesmo no epicentro da nossa agenda. Eu percebo a pergunta, ou seja, se estivermos a pensar em fast fashion, ou seja, produtos de consumo diário, nomeadamente a roupa, não é? Aí é difícil compatibilizar os padrões de consumo, cada vez mais rápidos, com sustentabilidade. Nós, como estamos numa vertente mais de serviços, para nós é mais natural que as duas estejam alinhadas, não é? E já agora, pensando aqui nos 3 principais eixos da sustentabilidade, temos vindo a trabalhar bastante, ou seja, inovação com a área de sustentabilidade. Para dar um exemplo muito pragmático, um dos problemas, na vertente social da sustentabilidade, um dos grandes problemas é toda a informalidade da economia, não é? Porque se as pessoas estiverem a trabalhar na vertente informal, não estão tão protegidas, não é? Não estão nos sistemas, não têm acessos, por exemplo, à banca, etc, etc. E o que procurámos fazer, por exemplo, no fixo, isto é mais transversal, estou só a dar um exemplo mais específico, foi trazer pessoas que trabalhavam muito em gig economy, mas num mercado informal. E aqui procurámos trazê-los sem eles perderem nada, trazê-los para a formalidade. E isto como? Ou seja, não é só passarem a fatura, é explicar-lhes e ajudá-los no modelo de gestão, assegurar-lhes uma procura mais ou menos estável, que lhes permite fazer decisões de gestão mais acertadas e mais sólidas no tempo, ajudamos a crescer os negócios, não é obrigamos, isto é uma palavra muito forte, mas orientamos no sentido de eles fazerem isso com os seus colaboradores, ou seja, não é? Um pequeno empresário tem que ter os seus colaboradores com determinadas condições. Pronto, e é este tipo de princípios que procuramos aplicar nos nossos projetos. Claro que contribui para a sustentabilidade de uma forma muito pragmática, mas é um bocadinho o DNA. Claro que está a contribuir para um rating e isso também é importante. E, by the way, o grupo Fidelidade foi considerado, ficou em segundo no ranking das seguradoras mais sustentáveis a nível europeu e quarto a nível mundial. Portanto, está mesmo é algo que está no nosso dia-a-dia. Ótimo, que bom. Sim, senhor. Eu voltava ao meu segundo ponto de há pouco, que é, portanto, falamos da regulação, e depois o outro motor, ou seja, eu chamar-lhe se calhar o desafio, que é como é que numa organização que tem 200 anos, tem também pessoas que provavelmente já estão há muito tempo, têm os seus métodos de trabalho, e de repente se veem neste processo de transformação. Portanto, imagino que haja aí desafios grandes na transformação dessas pessoas e dessa cultura de inovação, porque as pessoas são sempre, nós sabemos que no fim são sempre elas que vão executar a inovação, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E portanto, esse é um desafio das organizações, não é exclusivo da Fidelidade, mas no caso da Fidelidade, tendo esse historial, provavelmente aí o desafio é maior. Como é que enfrentam isto? Que estratégias utilizam? O que é que têm feito para transformar não só o negócio, mas também as próprias pessoas, que é isso que estamos aqui a falar? Sem dúvida, e excelente pergunta, Manel. Realmente, se eu tivesse que escolher só um elemento do que é mais importante, no fundo são mesmo as pessoas. Podemos ter o melhor processo do mundo, podemos ter a melhor tecnologia do mundo, por enquanto, pelo menos, portanto, quando nós sabemos, agora estamos aqui num borderline, ainda a ver o que é que acontece. Falar sobre a tecnologia. Mas por enquanto, ainda somos os mais importantes, e eu acho, a opinião pessoal, que vamos sempre continuar a ser. Mas como é que fazemos? Pronto. Vou dar aqui alguns exemplos concretos, que acho que ajuda mais, mas, bom, claro que há todo um papel dos nossos recursos humanos de reskilling das pessoas, de mobilidade interna, para as pessoas estarem expostas a diferentes realidades, e isso tem um papel muito estrutural. Depois, numa componente mais virada à inovação, temos tido ótimas surpresas, porque o interesse e até, não diria experiência, mas o dom, se quiserem, para praticar, enfim, alguns projetos de inovação, não está totalmente, ou não há uma correlação direta com a idade. Temos apanhado pessoas
já com bastante maturidade, bastante experientes e que depois dão contributos extraordinários e é muito giro este mix. Como é que temos feito? Por exemplo, nós no Center for Transformation criámos uma rede de testers interna para aquela fase que mais de validação que eu mencionei. Uma rede de testers, ou seja, que as pessoas se inscrevem, que gostam de estar envolvidas neste tipo de projetos ou de iniciativas, e então, adequado ao perfil da proposta de valor que estamos a tentar provar, lançamos estes testes, ou seja, tem um briefing, qual é a solução, damos acesso à solução, eles experimentam, nós vamos recolhendo os dados e depois falamos com eles. Portanto, há pessoas que estão constantemente expostas a este tipo de inovações, depois querem saber mais, interessam-se imenso, dão um imenso feedback, que é fundamental. Portanto, essa é uma forma. Outra, temos o X-Lab, que é o nosso programa de inovação interna. No fundo, é agarrar em grandes desafios que o grupo tenha, mas que acreditamos que possam ser resolvidos de forma pragmática, com a prata da casa, não é? E, portanto, são criados 7 desafios, muito bem estruturados, o que é, qual é o problema, qual é a dimensão, etc. Abre-se as candidaturas, são feitas a submissão das candidaturas, são feitas a seleção, porque há uma grande concorrência, ainda bem, e procuramos fazer o melhor match de equipas, e lá está, é combinar diferentes experiências, diferentes backgrounds, diferentes áreas de negócio, antiguidade na empresa, portanto, são mesmo ecléticas, o que é mais difícil ao princípio, mas normalmente tem resultado. Então, resultados melhores, claro. E depois eles estão num processo muito lean startup, ou seja, muito pragmático de construir, identificar bem o problema, construir bem uma potencial solução, colocar no mercado. Têm todos um budget muito pequeno para provar no mercado, fazem landing pages, utilizam Google, fazem surveys, o que eles quiserem, tem que ser com 500 euros, e têm que validar se aquilo resolveu ou não o problema naquela fase. Depois é apresentado a um júri, também de 7 membros, tem membros da comissão executiva, tem membros da direção, com um conjunto de dimensões que tem a ver com o fator de inovação, com a rentabilidade que aquilo pode vir a dar, expressão do problema, tempo de implementação, etc. E depois é dado um prémio. E isso também tem uma grande exposição. Eles passam pelo processo, trabalham com pessoas diferentes, com metodologias completamente diferentes e depois levam isso para as suas áreas. Isso ajuda a mudar o mindset, porque sabe ali um mundo de possibilidades que não era até então. Durante todo o processo é muito comunicado e acho que toda a gente acaba por beber muito aquilo. Depois, também desenvolvemos imensos trabalhos com as próprias unidades de negócio neste tipo de metodologias. Ou seja, unidades de negócio que têm os seus processos, numa orientação mais de projeto, muito específico, trabalham de forma completamente diferente. Eu acho que isso vai trazendo também o que as pessoas já têm. No fundo, nós podemos funcionar como ignição, mas o mérito é mesmo delas. É só trazer um bocadinho o que elas já são, mas de uma forma diferente. E tem sido assim, a título de exemplo, essa cultura. E é um spinning wheel, não é? Isso, isto vai dando um efeito. Ainda há muito por fazer, obviamente, mas acho que se têm dado passos bastante interessantes. E tem também rejuvenescido a própria população da fidelidade com pessoas de fora? Ou... Sim. Não, isso tem sido, pelo menos nos últimos... Bem, aquilo foi privatizado, não é? Portanto, sai da esfera pública em 2014. Exatamente, o Grupo Fosun, e desde aí... Então, acho que se acentuou muito o programa de transformação, assim, a título mais lato, e um dos efeitos tem vindo a ser a quantidade de pessoas que entra com... Não só a idades, claro que sim, acho não, a idade média até baixou bastante, em poucos anos, portanto, foi muito acelerado, mas, sobretudo, os perfis serem diferentes, ou seja, acho que se alargou muito o tipo de perfil que se trouxe para dentro do grupo. E, sem dúvida, que eu acho que está aí a fórmula base, pelo menos, do sucesso tem sido essa. Muito bem. Indo aqui mais ao Daniel, que experiências profissionais, pessoais, que tenha tido, moldaram a visão que tem sobre esta transformação e sobre a inovação em si? Essa, talvez, de toda a conversa hoje é a mais difícil. Mas acho que, e lá está, isto é uma opinião muito pessoal, longe de ser uma verdade absoluta, mas passei alguns anos em consultoria, onde aprendi imenso, foi super enriquecedor, mas em alguns projetos conceptualmente estavam muito bem feitos, ou seja, muito bem feitos, ou seja, também uma vez mais não é um trabalho meu, era um trabalho de grupo, mas estavam bem feitos, o cliente gostou, mas gostava muito de não ver a aplicabilidade daquilo, pois muitas vezes não acontecia, então achei que faltava esta ponte com a execução.
não é? Em alguns dos casos. E, portanto, houve uma ou duas situações em que conseguimos, não, isto tem que ser alterado, não dá para fazer só a parte de conceito, temos que ir para a parte de implementação. E então foi nisso, o trabalhar mais com as equipas, o ver aquilo acontecer por stages, não é entregar um PowerPoint e está feito. Está. E o ver aquilo acontecer é que se viu, pelo menos que eu me apercebi, que há um mundo de possibilidades, mas que temos que levar as coisas end-to-end, exatamente. Basicamente foi perceber a dada altura que o conceptualizar sem depois conseguir executar, eu precisava de fazer outra coisa e ou se faz assim, ou então parece-me que é curto, e acho que isso, enfim, esse primeiro projeto mexeu imenso comigo, já há bastantes anos, e depois A partir daí, exato. Acho que mantive esse DNA. Entrou no meu DNA e por cá ficou. muito bem. Bom, Daniel, eu cá perguntava, onde estar outros líderes também a ouvir-nos, que fazem inovação noutras organizações, conselhos é que lhe daria para que eles também, ou seja, um bocadinho partilhar a sua experiência de como é que acha que as organizações devem impulsionar a inovação em Portugal, neste caso, que é aqui o âmbito desta nossa conversa. Bom, eu conselhos, ouço muitos enfim, espero contribuir um bocado, mas no fundo o que eu diria ou para mim o que é importante é o mundo das possibilidades, ou seja, nós próprios muitas vezes é que limitamos aquilo que é possível. Nós próprios, quando estamos a pensar em algo, muitas vezes somos nós a definir uma fronteira. Acho que temos que ser muito mais ambiciosos naquilo que conseguimos atingir. Acho que quando tiramos essa própria autobarreira da frente, chegamos muito mais longe e seguramente o caminho é muito mais giro e muito mais interessante. Portanto, essa é logo a primeira. Não nos autocolocarmos grandes limites dentro do razoável. O ter um sentido, a sério, ou seja, não estar a cumprir meramente uma agenda que nos foi imposta, mas tem que estar... A purpose. Isso, exatamente. É exatamente isso. É mesmo, ter um sentido de propósito muito, muito vincado. E às vezes não temos. Portanto, aí mais vale dizer, olha, este projeto se calhar é melhor não ser eu a fazer ou não ser a nossa equipa a fazer porque não está muito alinhado. Portanto, lá está, ambições mais elevadas, um sentido de propósito muito grande e sobretudo rodear-nos das pessoas certas. Ou seja, tudo o que me correu bem, tudo, é porque eu estava com as pessoas certas ao meu lado. E acho que é selecionar muito, muito bem a equipa. Nós ali trabalhamos muito na densidade da qualidade. Ou seja, se existe uma situação em que existe uma pessoa que ou há um mismatch ou está a puxar para baixo, isso tem que se corrigir logo. A densidade da qualidade é das coisas mais importantes. Ou seja, porque uma pessoa, a ponderação que tem para cima é X, mas a ponderação que tem para baixo é 2, 3x. É a mesma pessoa. Estão a perceber? Sim, ou seja, sim. a mesma unidade, não certo. a mesma pessoa, a mesma unidade. Certo. E por isso a densidade de qualidade é super importante. E claro, também o ter os processos muito bem estruturados, flexíveis, mas saber exatamente o que é que eu estou a fazer em cada momento. Com o maior grau de abertura, mas eu sei que o meu fim é aquele. Depois eu posso desviar, mas eu sei que desviei daquilo. Não me estou a desviar sem perceber. Mas diria que, para não dar aqui uma long list e ir um bocadinho à essência daquilo que eu acredito, e que se tem comprovado, lá está, a título coletivo e sempre nessa perspectiva, seriam estas as principais ingredientes. Se calhar ainda fazia uma última pergunta, que é, então como é que vê agora, olhando um bocadinho para o futuro, não é? Como é que vê a inovação nos próximos 5 a 10 anos? Ok. Ou no mercado dos seguros, ou na fidelidade, ou como achar? Acho que se tem conseguido evoluir, e acho que isso vai ser mais acentuado no futuro, que é trabalharmos juntos, mas com muito maior autonomia. O que é que eu quero dizer? Vamos sempre... o grupo é o grupo e pretende evoluir no seu conjunto. Acho que estamos a conseguir encontrar um modelo em que estamos todos a caminhar para o mesmo sentido e para o mesmo objetivo, com contributos muito claros de cada uma das partes e de uma forma tão bem articulada, tão bem planeada que pode ser mais flexível ao longo do tempo. Ou seja, permite-nos andar mais rápido, porque está muito claro o papel de cada um, temos os processos muito mais estruturados, as pessoas também conhecem-se bastante melhor e a forma de trabalhar, etc. E acho que acima de tudo vai ser muito mais rápida. Obviamente, eu não queria hoje entrar aqui, mas acho que é um bocadinho imperativo, que é tão óbvio que é
toda a democratização do AI que tem estado a aparecer. Certo. Não é tanto que a sua capacidade tenha aumentado, embora tenha aumentado, mas já havia muita capacidade. O grande fator foi a democratização e a facilidade de utilização e de implementação, etc. E acho que isso vai-nos permitir dar saltos quânticos e cada vez mais estamos a integrar isso, quer, enfim, a nível de eficiência operacional, quer a nível de abordagem a cliente, quer a nível de gestão, enfim, em todas as dimensões. Acho que isso nos vai permitir dar saltos quânticos e que nos obriga a formas diferentes de trabalhar e aos tipos de perfis que temos que ser. Não é mudar os perfis no sentido de despedir pessoas e contratar outras, não. É o reskilling que vamos ter que fazer, todos nós. Acho que aí é transversal. Havia muita teoria que era muito para o blue collar, mas não, acho que está-se a revelar mais que até primeiro para o white collar e depois para o blue collar. Exatamente. E portanto acho que temos de ser todos nós a fazer essa readaptação. Não falamos muito de tecnologia, mas a AI, obviamente, a inteligência artificial vai fazer parte da inovação no futuro. Sim. E acho que a grande diferença é isto, é ser muito democratizado. Ou seja, hoje em dia não é... Antigamente estava fechada no perímetro de IT ou de analytics ou de áreas muito, muito técnicas. E essas vão continuar a dar um enorme contributo, ou seja, vão passar para um patamar ainda acima. Certo. E aquilo que é mais básico, ou que seria antigamente, hoje em dia é muito, quase tudo, ou seja... Mas é transversal, passa a ser muito transversal. É muito low code, é muito user-friendly para um leigo, está muita informação disponível, portanto podemos fazer o mais básico e estas equipas técnicas saltam um patamar, vão fazer algo muito mais estruturante, muito mais complexo, mas pronto, acho que nos permite a todos acelerar bastante naquilo que estamos a fazer. Muito bem. Acho que terminamos com esta excelente visão de futuro. Terminamos muito bem e, portanto, este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva de inovação num setor tradicionalmente conservador, mostrando que a inovação é também o motor da transformação neste setor. Obrigado, Daniel, por esta partilha incrível connosco. Uma conversa super agradável e recheada de muita aprendizagem. O contributo para a inovação é brilhante e, portanto, agradecemos muito ter investido este bocadinho para passar esta mensagem a todos nós. Muito obrigado por isso. Obrigado também especial à Altice Portugal, que nos acolhe neste magnífico estúdio, e, claro, a todos os inovadores que estão desse lado. E já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!